Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando, para quem é pontual como eu. Quanto tempo que eu não faço uma live aqui? Faz tempo, né, gente? Acho que em dezembro nem rolou live, porque dezembro é tudo tão corrido. Esperar o pessoal ir entrando, primeira live do ano, e é uma live bem assim, densa hoje, então eu queria pedir para quem tiver aí com a possibilidade que pegue um caderninho e que anote, porque a gente vai destrinchar o tema de como eliminar os despertares noturnos do bebê. Quem tá aqui, que conhece alguma mãe que tá passando pela dificuldade do sono, manda o aviãozinho lá, diz, olha, vem assistir. Ela vai explicar sobre o sono. Pode mandar que dá tempo. Conta pra mim. Eu não gosto de ficar aqui sozinha sem que vocês falem comigo. Conta pra mim a idade do bebê de vocês. E da onde vocês são. Vão escrevendo aqui, eu vou lendo. Gente, tem bastante gente nova no meu perfil. Eu vou vou me apresentar brevemente. Sou Fernanda Carreiro, sou mãe da Diane e do Pedro, mulher do João. Minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta e educadora física. Hoje eu atuo com o sono infantil. A minha dor começou com o sono da Diana. Começou com a falta de informação. E eu acho que é isso que eu tento levar pra todo mundo. Ó, tem galera de Portugal aqui, que rico isso! Eu atendo muita portuguesa, sabia? Então a minha dor começou com a falta de informação. Eu estudei muito sobre, como eu sou da área da saúde, muito do movimento, né, gente? O meu sonho era o parto normal, então eu estudei muito sobre isso na gestação da Diana, eu estudei sobre a amamentação, então eu tinha muita informação, tanto que o parto da Diana foi um parto extremamente tranquilo, um parto normal, a amamentação foi muito tranquila, porque tinha muita informação, eu de fato debrucei e estudei, tá? Mas o sono ninguém me falou, porque a Diana tá vai fazer 9 anos. Então, há 9 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje. E aí, eu achei que era natural, pô. Uma hora dorme, não é isso? A criança dorme, vai dormindo, não é assim? Achei que era isso. E aí a Diana nasceu. E a Diana era aquela criança que nunca dormiu desde recém-nascida, assim. Ela era aquela criança que estava sempre alerta. Isso é dela, ela é uma criança alerta. Ela é aquele ser humano que está sempre alerta. Mas quando ela tinha... E aí, eu acho que é um ponto importante, que a minha dor foi muito grande ali com 9 meses, porque ela começou a acordar muito, mas muito, gente, mas muito de um tanto, que assim, foi insano, sabe? E eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso ter informação, eu preciso entender, eu preciso sair desse lugar, não é possível que isso é normal. Hoje eu falo que a gente tem dois lugares, o lugar aonde a gente vê pessoas falando que, com 3 meses, seu filho tem que estar dormindo a noite inteira, você não tá fazendo algo errado. E num outro lugar aonde a criança tá com 1 ano, 1 ano e meio, e aí alguém fala assim, isso é ser mãe, tá tudo bem. Aguenta, não reclama. Oi? Gente, a gente precisa ajustar a expectativa. E essa live vai vir muito de encontro com isso, tá? Então essa sou eu, galera. Essa sou eu. Agora eu vou começar a falar o que importa. Então, quem tá aqui, se tiver um papel, uma caneta, vamos anotando, porque eu acho que isso é importante, tá? Para que vocês depois façam um checklist, para que vocês lembrem do que eu falei aqui. Tiver alguma amiga que tá com uma criança que também não tá dormindo, manda essa live pra essa amiga, diga, venha assistir, me ajude a compartilhar o meu trabalho, bom? Primeira coisa que eu quero falar com você é ajuste de expectativa, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Um bebê de 0 a 3 meses, ele vai acordar à noite, é uma questão de sobrevivência. A criança, ela tem um sono muito imaturo ainda, ela tem um estômago desse tamanho, assim, e ela vai precisar mamar à noite. O que a gente vê quando essa criança tá com um sono saudável, e quando essa criança também está passando pelaquela fase que ela já está bem, que ela não tá, com disquesia, com um desconforto gigantesco, porque, olha só, outra coisa que eu acho bizarra que as pessoas falam, teu filho se teu filho tá dormindo mal,
É porque você tá errando sempre em algo. Independente se ele tiver desconforto ou não, se ele souber dormir, ele vai dormir. Gente, isso não existe. É assim, ó, a criança quando tá tendo um desconforto, é como nós, cara. Essa noite, por exemplo, eu passei super mal a noite do estômago. Super mal. Não sei por quê. Eu acordei era 11 horas, eu acordei era 3 horas. A diferença é que eu não precisei. Eu tava passando mal, mas não tão mal assim, né? Que eu não precisei acordar o João. A criança, somos nós que corregulamos os nossos filhos, então eles nos acordam, né? Eu acho que isso é importante, porque as pessoas pintam a autonomia do sono como se fosse, sabe, um abandono, como se nunca mais a criança fosse acordar, como se não fosse algo que você fosse ter que ir levando e cuidando, né? Então, assim, uma criança de 3 meses que tá bem, né, que não tá com nenhum desconforto, que tá com uma mamada organizada, ela vai acordar de 2 a 3 vezes pra mamar, isso é esperado. O estômago é pequenininho, mesmo que ele mame fórmula, mesmo que, sabe, vai acordar. A criança que mama peito também vai acordar, isso é esperado. É uma questão de sobrevivência, tá tudo certo, né? Ali quando o bebê faz 4 meses, se esse bebê tem bons hábitos, ele já tá com uma mamada efetiva, as coisas já estão mais organizadas, já começou ali o ritmo mais circadiano, né? Então tá amadurecendo tudo isso, produção de melatonina, as coisas estão lindas. De 4 até 6 meses, mais ou menos, é esperado que essa criança acorde 2 vezes para mamar, tá? De fome genuína. E na grande maior parte das vezes, mesmo que a criança tenha total autonomia, cara, você não consegue tirar, né? E as pessoas não pintam isso, as pessoas falam diferente. Aí vira uma grande bagunça na cabeça da pobre da mãe. A criança ali com 7 meses, entre 7 e 9 meses, onde já aconteceu a introdução alimentar, já tá caminhando bem, é uma criança que já vai reduzir para uma mamada à noite. A criança acima de 10 meses já dá para fazer jejum noturno, tá? Tem criança que leva uma mamada na madrugada até 1 ano de idade. Mas são raras essas crianças. Se a gente tiver uma ordem, a grande maior parte das crianças, com essa introdução alimentar acontecendo, a grande maior parte das crianças, elas já fazem o jejum noturno, tá? O que acontece, que gera uma grande confusão, é que a gente associa o adormecer, né, à alimentação. Então, a criança, ela não acorda só por fome, tá? Eu acho que isso precisa de ser claro. E é isso que causa uma grande confusão. Você sabe que eu sempre falo assim, o que a gente tende a fazer? A gente tende a achar que todo choro da criança é fome. E aí a gente amamenta, ou a gente dá mamadeira, e às vezes a criança tá chorando porque tá cansada de estar numa mesma posição, ou porque tá com sono, ou porque tá com calor. Então, eu quero olhar bem aqui pra quem tá assistindo essa live e conversar isso com vocês assim, ó. Assim, que isso entre dentro da cabeça de vocês. Primeira coisa, autonomia é algo que é importante ser ensinado, mas não é abandono. Autonomia, quando eu vou ensinar, eu tenho que ter muito mais presença com o meu filho. Mas muito mais. Dá muito mais trabalho do que colocar a criança para dormir ninando, do que colocar a criança para dormir mamando, dá muito mais trabalho. Depois que você ensina, é muito mais fácil, é muito mais simples. Mas até você ensinar, é muito mais presença. Então, quem acha que autonomia deixa chorando no berço, é não ficar no quarto, isso é mentira. Se alguém te ensinou isso, tá errado, tá? Não é o que eu acredito. Primeiro ponto, a gente parte daí. E o outro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte. Peraí, deixa eu tomar água, gente. O segundo ponto que eu queria falar com vocês vai chocar quem estiver aqui escutando, mas escuta até o fim, tá? Pra não sair chocada daqui entendendo coisa errada. Criança chora. E por que eu tô falando isso? Porque a gente, mãe de primeira viagem, né? Quando a gente é ali mãe de primeira viagem, a gente quer silenciar o choro dos nossos filhos. A gente não lida com o choro dos nossos filhos. E aí, muitas vezes, você silencia da forma que não é o que a criança tá precisando. E aí, isso vai perdurando. E aí a gente vê, por exemplo, crianças de 2, 3 anos que quando chora, a mãe dá o celular, a mãe enfia a chupeta na boca, a mãe dá alguma coisa pra comer. Então, olha só, o choro, a gente precisa... Quando a criança chora, eu sempre falo assim, ó, respira. A gente mãe, tá? Respira. Olha pro teu filho e entenda o que tem por trás daquele choro.
ninguém tá morrendo porque tá chorando. Ninguém tá mandando deixar meia hora chorando. Mas é não sair naquela ação desgovernada fazendo qualquer coisa. Por exemplo, a criança tá com sono e a criança chora. A mãe vai lá e bota no peito. Cara, essa criança não queria mamar, bicho. Essa criança queria dormir. E aí a mãe socou a criança no peito. Ou então a criança chorando porque tá exausta. E aí você tá lá, o quê? Balangando a criança feito uma maluca. Essa criança, ela só queria dormir. Ela não precisava ser balançada. Então a gente precisa parar, olhar o choro com calma e respirar. Se tem um conselho que eu posso dar e que vocês exercitem isso, é de conseguir fazer uma respiração profunda e olhar. E aí eu venho com uma outra coisa. Eu sou a pessoa que sou a louca da rotina, a louca da organização. Eu sou uma pessoa que gosta de horário. Eu, Fernanda, sou essa pessoa. Mas eu sei que tem gente que não é e que tá tudo bem. Mas eu penso o seguinte, quando a gente tem um filho pequeno em casa, a criança tá acordando à noite, você também tá acordando à noite. Dependendo da idade que essa criança tiver, você tá se adaptando com toda essa nova rotina ainda, né? Esse novo momento, vamos dizer assim. Então, e hormonalmente também, no primeiro ano ali, a gente fica meio maluca, né? Vivenciando tudo isso. Eu digo, anote as coisas. Gente, anota desde que o bebê nasce, eu falo. Não é pra você anotar achando que você tem um robô na sua casa. Porque quando eu falo que eu sou a louca do horário, eu gosto sempre de explicar isso, assim, sabe? Porque eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas acham que a gente tem um robô em casa. E não é isso, tá? Mas a anotação, ela traz leveza no sentido de eu saber o que tá acontecendo. Por exemplo, vamos pensar num bebê de 6 meses pra gente exemplificar aqui. Esse bebê acordou, 6 horas. A gente sabe que nessa faixa etária, o bebê tem uma janela de sono, é um tempo que esse bebê fica acordado, de 2 a 3 horas. Normalmente, essa primeira janela de sono, a gente sabe que esse bebê tem uma janelinha menor, né? Que é possivelmente por volta de 2 horas. Então, o bebê acordou. 6 horas, eu sei que 8 horas tá na hora desse bebê estar dormindo, né? Da gente colocar ele para dormir. Se eu tenho as coisas anotadas, se o bebê começa a chorar, por exemplo, 7h50, e eu sei que esse bebê ele mamou bem, ou mamou a mamadeira, ou mamou os 2 peitos, eram 6h30, gente, um bebê de 6 meses fica tranquilamente 2h30, 3 horas sem mamar. Tranquilamente, mesmo no peito. Peito, mamadeira, essa ideia de que peito, tem que dar, acaba tendo que amamentar mais. Não é isso, acontece que a gente, mãe, eu tô falando isso por mim, tá? Porque eu fui essa mãe da Diana. A gente tá com o peito ali, a criança chora, você não sabe por que é, você vai lá e enfia a criança no peito, pelo menos você tá sentada, a criança para de chorar, não é isso? E aí, às vezes, tem uma desorganização nessa alimentação. Essa criança começa a mamar várias vezes, a fazer lanchinhos. Então, às vezes, é uma criança que fica 1 hora sem mamar, já precisa mamar de novo. E vai virando uma grande bagunça, porque daqui a pouco vai vir a introdução alimentar, isso precisa estar organizado, né? Quando eu tenho isso anotado, as coisas começam a ficar mais claras, porque eu sei que essa criança mamou 6h30, correto? Estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Se ela mamou 6h30, quando ela tá chorando ali 7h50, ela não tá com fome, ela tá com sono. Então, o que eu preciso fazer pra essa criança? Colocar ela pra dormir. Eu preciso diminuir essa energia, eu preciso entrar dentro do quarto, eu preciso conduzir para que essa criança durma e não colocar essa criança no peito e não pegar essa criança e sair andando pela casa, entende? Então, quando a gente anota, traz leveza, traz a gente cruzar as informações. Se eu for tentar pensar, poxa vida, vai fazer ali, fazer o cálculo ao contrário, para lembrar que hora foi que essa criança acordou, que hora que ela mamou. Gente, eu, Fernanda, não dou conta. Eu não consigo guardar, eu não consigo lembrar, eu sou péssima de memória. E aí eu sempre falo isso para as mães que eu atendo. Gente, anotem as coisas. A anotação, ela traz uma organização. Eu falo, a gente não tem a obrigação de lembrar, mas a gente tem a obrigação de anotar. É igual quando você tem filho pequeno que tá na escola. Cara,
tanto recado, tem hora que você perde a reta, assim, do que você tem que fazer. Eu falo, pra eu poder que as coisas funcionem, eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, não vai funcionar, não vai ter ordem, e as coisas precisam ter ordem. Então, a primeira coisa que eu falo, como é que a gente elimina os despertares noturnos? A gente elimina começando a anotar a rotina do dia. Hora que acorda, hora que mama, hora que sente sono. Isso vai fazer com que a gente consiga olhar para os nossos filhos e aos poucos entendendo melhor os nossos filhos. Gente, isso é de extrema importância, tá? E eu sei que tem muitas pessoas que torcem o nariz para isso, mas escutem o que eu tô falando para vocês, anotem, isso é muito importante, tá? Aí a gente vai falar, olha gente, essa live aqui, vocês anotem aí o que eu tô falando, porque tem muita informação que se vocês colocarem em prática na casa de vocês, vocês vão sentir diferença, tá? Então a primeira coisa é anotar a rotina. Aí vocês vão lá no meu feed, ou no meu e-book, enfim, vão entender a cada quanto tempo meu filho precisa dormir para que ele tenha uma boa rotina para a idade. Muita gente não tem essa informação. Muita gente fala assim pra mim, cara, mas meu filho tem dia que acorda às 6, tem dia que acorda às 9. Eu falo, gente, tem certas coisas que a gente precisa trazer a ordem. Hora pra começar o dia, hora pra finalizar o dia, precisa ser fixa. Quando eu tô falando em fixa, eu não tô falando pra soltar o cronômetro, tá? Eu não tô falando que tem que ser, por exemplo, 6 horas que meu filho acorda. Se é 6h10, eu já tenho que acordar ele. Não, eu tô falando de um ser humano, né, gente? Poxa, vai... Meia hora mais, meia hora menos, tá dentro do jogo, né? Tá dentro do que a gente espera. Mas a gente precisa ter essa ordem, não dá pra cada hora acordar num dia. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês. Por que não dá? Sabe quando a gente não tinha filho? Lembra? Lembra disso? E aí chegava no domingo, você acordava tipo 11 horas da manhã. E aí na segunda-feira você falava, nossa, eu não fiz nada no domingo, mas o meu corpo tá arrastado aqui hoje na segunda-feira. Lembra disso? Sabe por que isso acontece? Gente, isso acontece porque o relógio biológico bagunça. E a gente fica meio que num jet lag, sabe? Aquela coisa meio bagunçada. Meio que quando a gente sai do fuso horário, sabe? Mesmo sendo um dia só, traz essa bagunça, né? E pra criança é isso que acontece. Aí, cada dia a criança dorme num horário. Tem dia que a criança, sei lá, acorda às 6, tem dia que acorda às 9, tem dia que ela dorme às 7 da noite, tem dia que ela acorda às 9 da noite. Essa consistência, essa coerência nos horários, isso é muito importante, tá? Então, o primeiro ponto é esse, tá? Aí a gente vai cruzar com a janela de sono. Um bebê de 4 meses, janelinha de sono ali de 1h30 até 2h30. Lembrando que a primeira janela de sono é sempre mais curta, as outras janelas são as mais longas, né? Lembra disso? E aí a gente vai anotando pra gente poder ir organizando. Se meu filho tá chorando agora, por que meu filho tá chorando? Ele tá chorando porque ele tá com sono, porque ele tá com fome? O que será que tá acontecendo? Né? Você tem a anotação ali, você consegue ir entendendo a criança. Uma criança ali de 6 meses, janela de sono de 2 a 3 horas. Então, você vai entendendo o horário que você vai entrar e vai conduzir o sono com a criança. 9 meses, né? É a fase que passa para 2 sonecas, mais ou menos. Tem algumas crianças um pouco antes. Então a janela de sono fica um pouco mais longa, de 2h30 a 4 horas. Ali com 16, 17 meses, a criança passa para uma soneca. Com 3 anos, algumas crianças perdem a soneca. Então a gente vai trazendo essa ordem. Mas como é que eu consigo trazer essa ordem? Cara, tendo organização, tá? E além de ter organização, a gente tem que ter conhecimento. A gente estuda pra tudo na vida, né? A gente estuda pra ser profissional, a gente estuda pra tudo. E aí, pra criar os filhos, a gente simplesmente acha que é algo extremamente intuitivo. E simplesmente a gente não estuda e vai fazendo de qualquer forma. Antes não existiam essas informações. Eu recebi esses dias um questionamento sobre isso. Realmente não existia. Só que o mundo era mais em ordem. Observa para vocês verem. Gente, hoje as pessoas elas estão num fuso horário muito diferente. As pessoas elas têm às vezes mais movimentação dentro de casa 7 horas da noite do que meio-dia, né? Então o mundo tá muito desconectado da natureza.
Por isso que hoje a gente precisa de informações que antes era meio que óbvio, assim. Então vamos pensar lá atrás, galera, lá atrás, onde não tinha luz elétrica. Poxa, a luz ia embora, você ia dormir. Isso era natural para todo mundo. Hoje, galera vai dormir, sei lá, 2 horas da manhã, entendeu? E aí, a hora que o filho nasce, no meio de tudo isso, não sabe organizar. Mas não sabe porque também tá com a vida ali desorganizada, né? Então eu acho que essa informação, esse entender o que é normal, o que é esperado para cada faixa etária, ajustar essa expectativa, sim, ele é um dos pilares pra gente eliminar os despertares noturnos. Até pra gente saber assim, por exemplo, meu filho tem 6 meses e está acordando 2 vezes para mamar à noite. Cara, tá tudo bem. Eu recebo... Juro pra você, ontem eu falei isso, mamãe entrou em contato comigo e falou assim, meu filho tem 6 meses e ele acorda 2 vezes pra mamar, eu queria fazer a consultoria. Aí eu falei, olha, a gente pode fazer e eu vou te explicar o que eu posso te ensinar. Mas acordar 2 vezes pra mamar com 6 meses é extremamente esperado, tá? Então, é ajustar essa expectativa. Hoje tá tudo desajustado, né? Então, eu gosto de lidar com muita sinceridade com relação a isso, sabe? Então, assim, ó, a gente anotou essa rotina, a gente estudou ali um pouquinho para que a gente possa colocar as coisas em prática. Outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que é muito importante e que as pessoas torcem o nariz. Gente, ajustem ambiente de sono. A criança tem que dormir em qualquer lugar. Eu vejo às vezes gente postando, sei lá, a criança fazendo soneca às 6 horas da tarde na sala. Bicho, pelo amor do Senhor. Pelo amor de Deus, uma criança ali de 7, 8 meses, fazendo uma bagunça nos horários, dormindo na sala, com aquele... Sabe? Não. Tenha um ambiente de sono ajustado. Durante o dia, não tem nada que explique que a criança tem que dormir no escuro. Hormonalmente, ela pode dormir onde ela quiser. O que eu te falo? É muito mais fácil você dormir num ambiente escuro, com a temperatura ajustada, e eu sou a fã do ruído branco, porque assim, a casa pode cair pra fora e o som vai estar abafado aqui dentro, do que a criança dormir no meio da muvuca, entendeu? E tem aquela criança que até dorme no meio da muvuca quando tá exausta, né? Mas não vai ter um sono de qualidade, não vai restaurar. Tem aquela criança que mesmo exausta não dorme no muvuca. E eu falo isso porque assim, ó, eu sempre digo... Tem criança que tem uma necessidade de sono maior, tá? Tem criança que tem uma necessidade de sono menor. Assim como adultos, gente. Isso aí é individual, cara. Não dá pra gente querer tabelar o trem, né? A minha Diana, por exemplo, é uma criança que pra ela se entregar, isso desde pequenininha, quando ela tá fora do ambiente de sono, ela tem que estar, tipo, passada. E ainda assim, pra ela não é fácil. Diferente do Pedro. Pedro se entrega, né? Pedro, se estiver cansado, ele simplesmente se entrega. Mas o que eu fiz de diferente? Eu não fiz nada, isso é deles, isso é da natureza deles, tá? E tá tudo certo. Mas o fato da Diana ser uma criança que é mais ligada, que é um tanto quanto mais resistente ao sono, não significa que ela não gosta de dormir, não significa que ela dorme menos do que é o necessário. Por sinal, a Diana é uma das crianças da sala dela que é a única que atende a necessidade de sono. Ela dorme 10, 11 horas de sono noturno todas as noites. Porque eu organizo isso, a época de aula. Que hora que ela tem que acordar? Uma criança tem que dormir de 10 a 12 horas. Se ela vai acordar, sei lá, 6h30, 7 horas, ela tem que estar dormindo no máximo 8 horas da noite, entendeu? Então, é uma questão... E eu acho... Isso pra mim fica um pouco bagunçado, sabe? Porque eu penso assim, poxa, eu cuido tanto da alimentação dos meus filhos, por que eu não vou cuidar do sono? Sono também é uma questão de saúde, né? Então... Gente, é muito importante isso. Cuidar desse ambiente de sono. É escuro, a noite é breu. Não vem negociar, não, que a noite não é breu. A noite é breu pra dormir, entendeu? 5 horas da manhã você tem que entrar no quarto, tem que olhar na janela. Se tá entrando luz, tá errado. Tem que dar um jeito de tampar. Ó, vocês estão vendo, eu tô aqui no quarto dela. Esse modelo de ar-condicionado aqui, ele tira o número, mas ele fica um ponto. Tampado, é com fita isolante. Eu falo que eu falo aqui o que eu de fato faço em casa. Porque atrapalha, gente. Tem gente que não é sensível a isso, mas atrapalha mesmo assim. Porque a gente estando de olho fechado, a pálpebra é fininha. E aí isso impacta a questão da produção de melatonina, que não é só responsável pelo sono, ela é responsável também pelo sistema imunológico. Então eu não negocio, eu simplesmente tampo. Eu sou uma pessoa muito chata com luz, sabe? Então, no meu quarto é breu. E esses dias, quando eu fui fazer a cirurgia em Marília, nós alugamos um Airbnb, não. Nós ficamos num Ibis. E tinha um ar-condicionado assim de parede. E ficava um ponto. E não dava pra tampar, não dava pra apagar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já tava nervosa com a cirurgia no dia seguinte. Eu falei, como é que eu vou conseguir dormir nesse lugar?
Aí o João falou assim, peraí. Aí eu tinha uma sacolinha de papel, assim, aquela sacolinha de papel de roupa, assim. Nós encapamos o negócio. Ele não liga, mas pra mim isso é algo que eu acordo a noite inteira olhando pra aquilo. O meu sono não é restaurador. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Então o ambiente de sono tem que ser cuidado. Ruído branco, eu amo. Não é pra pôr dentro do berço, é pra pôr longe, baixinho, só pra abafar o som de fora. Faz milagre? Não, nada faz milagre sozinho. Igual esses dias eu comecei um atendimento, a mãe disse assim, mas meu filho tem rotina e não dorme. Tá, mas não é só rotina, é um conjunto de coisas. É igual assim, ó, sei lá, tô querendo emagrecer, eu vou na academia. Cara, se for na academia e não alinhar a dieta, não vai resolver. É isso, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente olha, que a gente organiza e que as coisas vão funcionando, tá? Agora a gente vai conversar sobre a forma do adormecer, que eu sei que é o tendão de Aquiles aí, né? É muito natural, é muito intuitivo a criança chorar, a gente pôr no peito, a mãe que amamenta, ou então a gente ficar assim, ninando loucamente essa criança quando ela tá chorando. E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai ensinando para essa criança que o relaxar, que o adormecer, ele tá sempre vinculado à sucção, né, se for mamando, ou ele tá sempre vinculado ao ninar enlouquecidamente. O que eu penso do ninar e da sucção? Eu acho que sim, gente. A criança na estrogestação até 3 meses, é esperado, acontece, coincide. Mas é diferente de eu falar assim, ó, meu filho mamou faz, sei lá, meia hora. E ele tá chorando agora, vou voltar ele pra mamar. A criança com sono. Lembra que aí eu vou olhar na anotação? É sono, não é fome. Então, traz pro colo, aconchega. Não vai colocar no berço quando a criança tá chorando. Porque talvez a criança precise de fato dessa ajuda. Mas eu vou trazer pro colo. E aí, quando tá na estrogestação, eu sou super a favor a um leve balanço, assim, ó. Porque remete à lembrança do útero materno. Porque essa mãe, dentro da barriga da mãe era o meio aquoso, e essa criança vai conseguir se acalmar. Mas, gente, eu atendo famílias que é bizarro. A família quica loucamente na bola de pilates. A família sobe e desce a escada. Vem cá, por que a gente faz isso? Cara, eu sou mãe e eu sei. Eu faço porque eu estou desesperada e eu não sei mais o que fazer. Eu só preciso que o meu filho pare de chorar e consiga, no mínimo, relaxar para que eu volte a dormir. É ou não é isso? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês antes da gente seguir falando de como é que a gente vai fazer para eliminar esses despertares. Como é que a gente vai ensinar essa criança a adormecer ali no berço? Lembrando o quê? Quem tá assistindo essa live desde o começo tá entendendo o que eu tô falando, que é uma junção de tudo isso que a gente falou até agora. Não adianta meter a louca, pegar uma única informação e achar que você vai resolver. Eu falei desde o início aqui da live que é uma construção, né? Então, vamos junto, tá? Vamos acompanhando a linha do raciocínio. A gente coloca a criança na cadeirinha do carro e aí a criança chora. Se a gente não for lá, não acolher, não falar, olha, meu filho, é muito preciso que você vá na cadeirinha do carro, mesmo que eu sei que é mais legal talvez ir no carro solto, pulando, feito uma pipoca, ou então no meu colo. Então eu tô lidando com respeito, né? E, claro, eu tô fazendo todo esse movimento no momento que a criança tá tranquila. Eu não tô indo colocar essa criança na cadeirinha do carro com fome, com a fralda cheia, né? Por favor. E eu preciso bancar essa cadeirinha do carro. Porque se eu não colocar e não falar, olha, eu sei, mas é aqui, essa criança não vai aprender. Essa criança não vai parar de protestar. Por que ela não vai? Porque eu não passo uma mensagem com coerência. No cansaço, na grande maior parte das vezes, a gente não passa uma mensagem com coerência. É isso que acontece. E aí vira uma grande bagunça. Aí eu atendo famílias que falam assim, cara, toda hora de dormir na minha casa é um choro, é tiro, porrada e bomba. Aí a mãe diz assim pra mim, eu tento fazer o ritual, mas não dá certo. Eu falo, pois é, mas o ritual não vai dar certo num dia. Eu preciso ter consistência, eu preciso repetir, eu preciso ter previsibilidade. Gaguejei aqui, enrolei a língua. Eu preciso ter previsibilidade. É isso que vai fazer com que a hora que você faça um ritual, a criança se sinta segura. E não que do nada você fale que vai fazer um ritual, a criança se sinta desgovernada, porque nem sabe o que vai acontecer, e aquela grande bagunça. Isso dá trabalho. Isso dá muito mais trabalho do que deixar as coisas soltas. Porque deixar as coisas soltas, a criança acorda, você vai dando peito, vai fazendo de qualquer jeito. Vai resolvendo ali,
apagando ali o incêndio. Quando eu vou construir algo, um bom hábito, isso dá muito trabalho. E isso é organização, que é como eu falei pra vocês lá no início da live. Tem que anotar as coisas pra gente poder saber, né? Ah, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. Gata, quando você tem filho, você tem que gostar de rotina, porque rotina traz segurança pro teu filho, traz previsibilidade. Rotina não tem a ver com nunca sair. Rotina não tem a ver com não ser flexível. Isso não é rotina. Isso eu não sei o que é. Prisão, é loucura que tem gente que tá fazendo, soltando cronômetro. Sei lá. Não é rotina. Rotina tem a ver com olhar para essa criança, ajustar o que precisa ser ajustado, né? Entender a necessidade dessa criança. Agora, como é que eu faço para eliminar os despertares? Nós já falamos sobre mais ou menos quantas vezes essa criança precisa mamar. Em várias faixas etárias, eu falei aqui no início da live. Nós já falamos sobre ambiente de sono. Nós já falamos sobre a rotina. Aí, a gente chega no ponto crucial. A criança dorme mamando ou a criança dorme ninando. É uma foto. Imagina que essa criança, se ela dorme mamando, ninando, a gente tem transições de ciclos de sono, tá? Isso é fisiológico. Todos nós temos transições de ciclos de sono. Essa criança entende que ela dorme mamando. Na troca do ciclo de sono, ela precisa mamar para voltar a dormir. E aí é aquela criança que a mãe diz assim pra mim: meu filho só dorme se for mamando. Se ele acordar 5 vezes, ele vai mamar 5 vezes. Porque a gente ensinou. Entendeu? Autonomia é algo, como tudo na vida, que é muito individual. Tem algumas crianças... Eu vou dar o exemplo da minha casa, tá? Vou dar o exemplo da minha casa que vai ficar bem claro isso. A Diana dormia mamando. Quando eu ensinei a Diana a dormir ninando, ela parou de acordar à noite. Ela não acordou mais. Ou seja, a autonomia pra Diana de um colo, que nem é autonomia, tá? Mas o fato de ajudar menos ela, dar um colo, e não o peito pra ela dormir, até dormir, né? Fez com que ela conseguisse emendar o ciclo de sono no berço. Isso pra ela bastou. Mas eu, Fernanda, fui uma pessoa que quis ensinar a Diana a dormir no berço. Eu só ensinei a Diana a dormir sozinha no quarto, tipo, pôr ela na cama e sair com 5 anos. Eu não conseguia ensinar antes. Até os 5 anos eu deitava com ela, ela pegava no sono e dormia. Mas pra ela, presta atenção, pra ela isso funcionava, porque ela dormia a noite inteira. Isso pra ela não era um problema. Já o Pedro, eu ensinei autonomia, com 5 meses, a gente teve influenza em casa. E aí ele perdeu total autonomia, foi uma época muito difícil, assim, porque ele teve influenza e ele pegou um monte de doença respiratória, uma seguida da outra. Perdeu a autonomia. Com 7 meses ele tava acordando, tipo, 3, 4 vezes durante a noite. E dormia no meu colo. Ele não dormia mamando e ele não dormia ninando. Ele dormia no colo parado. Lembra que eu falei? Pra Diana funcionava. Ela dormia no colo parado e ela emendava o ciclo de sono. O Pedro não funcionava. O Pedro foi a criança que eu precisei ensinar ele a dormir no berço. E mais, o Pedro com 8 meses eu consegui ensinar ele que eu saía do quarto. Eu coloco o Pedro e eu saio do quarto. Desde os 8 meses. Teve altos e baixos, momentos que eu tive que voltar pra dentro do quarto pra ajudar ele. E depois sair de novo. Mas eu tive coerência. Foi fácil? Não, gente, foi muito difícil. O ano passado, nessa época, eu tinha passado o Pedro pra cama. Foi muito difícil. Mas é assim que a gente faz, com coerência. A gente vai, fica, acolhe e volta. Enfim, como é que eu ensino isso? Se essa criança dorme mamando, você começa lá no primeiro momento do sono noturno. É o primeiro momento. Ah, mas o primeiro momento é fácil. Lógico que é fácil. Dorme mamando, ou então dorme ninando. Você vai diminuir a ajuda que você dá. Precisa tirar a mamada como última atividade? Não necessariamente. Se você conseguir tirar teu filho de uma forma assertiva do peito ou da mamadeira acordado, ele entendendo que ele está acordado normalmente, presta atenção no que eu tô falando. A criança que tem associação com o peito ou com a mamadeira, de pegar no sono ali, você tira acordado, você vai escutar um principalmente se a criança não chupar chupeta. Ela vai chorar. E aí você vai acolher ela, você vai trocar, você vai falar: gatinha, ó, não tem o peito pra dormir, né? Tem pra mamar, pra alimentar, ok, mas você dorme no meu colo. Vai ter protesto. Acho que esse é um outro ponto que tem que ajustar a expectativa. Ai, vai traumatizar o meu filho. Gata, tá no teu colo, bicho. Tá protestando porque é justo. Até então tava acostumado a dormir ali mamando. De repente você tá trocando algo. É justo que se proteste. Agora, traumatizar. Ô, gente, acorda pra vida. Criança protesta. E é justo que proteste, mas tá no teu colo. Você não tá abandonando, você não tá fazendo nada de errado, não tá matando ninguém. Né? Você não tá sendo ríspida, você não tá falando, para de tirar, não tá fazendo nada disso, tá? Aí você vai acolher teu filho no colo. Vai protestar. Você vai fazer isso a primeira semana, né? No meio da noite, qual que é a minha orientação? Vamos organizar. Quantos meses essa criança tem?
Ah, tem 8 meses. Bom, 8 meses já dá pra gente pensar, sei lá, em uma, vai, 2 mamadas. De repente é uma criança que mama 10 vezes, eu digo, olha, deixa 2 mamadas por enquanto e nas outras você acolhe no colo. Ou se já é uma criança que mama menos, é uma mamada só. E aí os outros despertares é no colo. Fernanda, mas assim, vai ficar pior do que tá? Vai. Eu sempre falo isso. Primeiro dia de consultoria, quando eu faço a videochamada, eu sento com o pai e com a mãe, ou então quem tiver na vídeo, que às vezes é só a mãe que o pai não consegue, eu digo, olha pra mim, vai ficar pior que tá a primeira semana. Lógico que vai, não tem como. Quando a gente não tem essa clareza, as coisas ficam muito bagunçadas. Ou então, às vezes, a mãe fala assim pra mim, eu não sei, eu vou tentar um pouquinho o que você falou. E aí, se ele chorar muito, eu falo, então não tenta. Então, você vai ser completamente incoerente. Você vai lá, vai tirar ele, sei lá, da mamadeira do peito, acordado, e aí você vai trazer ele pro teu colo, certo? Aí ele vai chorar. Porque isso é justo. Se você tirar no momento ele ainda acordado, ele vai protestar. E aí você vai, sei lá, ficar... Quanto tempo? Sei, 5 minutos? Essa criança vai chorar, você vai voltar pro peito, você vai estar sendo incoerente. Então você não tenta, você não faz. Não dá. Eu preciso trazer essa criança pro colo, trazer esse colo bem apertadinho. Porque lembra que a criança, pra dormir, a criança precisa parar o corpo. Se você deixar a criança no colo solto, isso vai levar horas, às vezes, pra criança dormir. Você vai trazer bem apertadinho no teu colo. E você vai lidar com esse protesto. Você vai estar com essa criança no teu colo. Tá junto com você. Tá tudo bem. Gente, hoje em dia, eu também ajusto muito isso quando eu começo um atendimento. Eu não gosto do autoritarismo, tá? Mas eu também não gosto da permissividade. A gente tem que ser autoridade em casa. Eu tenho que trazer direcionamento. Sou eu que faço isso. Eu dou poder de escolha para os meus filhos de uma forma limitada. Eu não posso permitir uma coisa solta. A criança não está pronta, ela não tem amadurecimento para isso. Isso deixa a criança insegura, sabe? E eu acho que aí a gente está se perdendo, sabe? Assim, todos os atendimentos que eu tenho, eu percebo muito... a gente se perde na onde a criança protesta e a gente acha que tá fazendo algo errado. Eu tô junto, claro que vai protestar, eu tô mudando. É esperado que se proteste, é a forma de comunicação, pelo amor de Deus, que a criança tem. Então traz essa criança pro colo. Fernanda, mas peraí, não é autonomia? Você não tá querendo eliminar os despertares? Sim, gata, só que essa criança só dormia no peito. Ou na mamadeira. Eu preciso fazer... É um processo. Eu preciso construir com essa criança algo diferente. O que você vai fazer nesse momento? Se é uma semana durante o dia, você vai colocar essa criança pra brincar durante o dia acordado no berço. Você vai mostrar aquele ambiente pra ela, né? Na segunda semana, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar essa criança, eu vou acolher menos essa criança, eu vou ninar menos essa criança, eu vou começar a fazer o movimento de me arriscar só no primeiro momento da noite a pôr essa criança menos adormecida no berço. Mas eu ponho, ele chora. Tenta fazer um carinho, ninar dentro do próprio berço. Não adianta, traz pro seu colo então, acalma dentro do seu colo. Acalmou, volta pro berço. Vai acontecer de primeira dessa criança aceitar o berço e dormir ele de cara? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. A criança vai aprender na repetição. Todos nós aprendemos na repetição. A gente aprende fazendo, a gente aprende repetindo. É isso que não... Só que dá trabalho, óbvio que dá trabalho. É isso que eu tô falando pra vocês. Eu falei no começo da live isso. Eu falei, gente, é muito mais fácil colocar a criança pra dormir mamando. É muito mais fácil colocar a criança pra dormir ninando. Dá muito menos trabalho. Só que eu não tô ensinando um hábito legal. Eu não tô ensinando um hábito que depois a criança vai conseguir se ajeitar e dormir sozinha. Eu tô ensinando um hábito que depois ela vai precisar recorrer a mim. E é justo que isso aconteça. Eu atendo muitas famílias que falam assim pra mim, não, eu não quero mudar o primeiro momento do sono noturno, porque funciona. Eu quero mudar... Entendeu? É a mesma coisa de falar assim, não, eu quero emagrecer, mas eu não quero parar de comer chocolate, tomar uma cervejinha, um vinhozinho, uma massinha folhada. Entendeu? Diminuir o quanto eu como. Não vai, não condiz, não dá, né? O sono, o hábito de sono dos nossos filhos, é isso, vai dar trabalho no início. E aí eu vou todos os dias colocando a criança pra adormecer,
com menos ajuda. Eu sempre vou me expondo no momento que eu penso assim, nossa, se eu colocar ele agora, ele vai chorar e eu vou ter que pegar ele no colo de novo. E eu acolho o meu filho no colo. Aí, se ele chorar, se ele não chorar e ele for pro berço e ele ficar em pé, ele levantar e ele abaixar e ele virar, você deixa. Você não faz nada. A criança, olha outra coisa que é importante, assim, ó, que tem que ser claro. A criança, pra adormecer no berço, ela vai brincar no berço, ela vai explorar o berço. Os primeiros dias ela vai levar, tipo, 1 hora pra dormir ali. Todo mundo tem medo. Então, o que às vezes acontece? Quando eu pego, assim, tô conversando com a mãe fala assim, eu coloco no berço, ela fica, sei lá, dependendo da idade, né? Ali 10 meses, ela fica em pé. E aí eu deito ela, aí ela fica em pé, eu deito ela. Pô, 1 hora a criança vai se estressar, e aí começa a chorar. E aí eu sempre digo assim, se teu filho tá ficando em pé no berço e não tá chorando, você não faz nada, você senta do lado e espera. Nossa, mas vai levar 1 hora. Eu falei pra você que ensinar a autonomia ia fazer com que você tivesse muito mais presente e ia fazer, inclusive, que você precisasse de muita energia, né? Eu falei isso desde o início, né? Então, esse ajuste de expectativa, esse entender o que é esperado, é a virada de chave. Isso é a virada de chave. E a gente acha que vai ser um milagre, que você vai colocar... Na verdade, o que eu percebo às vezes é que a gente acha o seguinte, quando eu fecho atendimento com a mãe, às vezes eu venho assim, eu penso que a mãe pensa o seguinte, que essa criança donada, que mamou, que dormia mamando, ela donada, sem chorar, eu vou ensinar um truque pra ela e ela vai dormir no berço na primeira noite sozinha em 5 minutos. Cara, isso não existe. Isso é uma mentira. Quando a gente ensina autonomia, é construção, é confiança, é presença, é assertividade em todo dia dessa criança, é organização em todo dia dessa criança para a gente poder colher o resultado de uma boa noite de sono. É isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente tem de expectativa, com o que as pessoas falam, com o que a gente acha. É uma educação que dia após dia a gente vai trazendo essa ordem. Não é do dia para a noite, não é 8 ou 80. Isso precisa ser claro. Tá? A gente não é coerente porque a gente tem expectativas erradas. Tá? Eu falo assim, ó, quando eu ensinei a Diana a dormir, o sono noturno da Diana foi muito rápido, assim, o ajuste, tá? Foram, tipo, sei lá, acho que uns 15 dias ela ajustou. Tem criança que leva mais tempo. A soneca, sério, eu levei 50 dias, eu tenho anotado. Eu anotava dia após dia da Diana. Ela protestou muito na soneca, muito, a ponto de eu falar, meu Deus, não vai dar certo na soneca. E ela protestava no meu colo, loucamente. E aí, o que eu vejo muitas famílias? Porque ele não quer dormir. Cara, não é porque ele não quer dormir, ele quer dormir, mas ele não tá conseguindo. E eu preciso ajudar ela. O Pedro, quando eu falei pra vocês que ele pegou influenza e eu voltei a ensinar ele e tal, eu levei uns 2 meses ajustando o sono do Pedro. Por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Eu tô contando pra vocês entenderem que isso é uma construção, que não tem um milagre, que é dia após dia, que a gente é coerente. E deixa eu contar pra vocês da situação que aconteceu o ano passado. Eu sempre oriento, eu amo o berço, tá? Eu sou a favor do berço. A ideia de que, meu filho tem 1 ano, ele é muito grande e não cabe no berço. Corta pra vida, gente. Eu tenho 1,74 m, meu marido tem 1,85 m, meu filho é gigante e ele dormiu no berço até 1 ano e 10 meses. Só não dormiu mais porque ele começou a pular o berço portátil. O Pedro sempre dormiu no berço portátil porque... por que ele dormiu? Porque ele começou a raspar o dente no berço de madeira. Aí eu falei, vai pro berço portátil, vai ficar melhor, tá? Eu dormi no berço portátil. Com colchão, tudo certinho. Com 1 ano e 10 meses ele começou a pular o berço portátil. Eu quase fiquei louca. Porque eu falei, gente, uma hora ele vai cair de cabeça. E mesmo sendo baixo, é um tombo que pra uma criança de 1 ano e 10 meses é perigoso, né? Aí eu falei, vou comprar uma cama. Eu já tinha uma cama no quarto, que era uma cama de auxiliar, mas eu comprei uma cama Montessori, porque como ele ainda era pequenininho, e o Pedro é arteiro, assim, diferente da Diana, que já saiu do berço e veio pra cama alta. Eu comprei uma cama Montessori pra ele. E aí ele descobriu que ele podia sair da cama Montessori, gente. E junto com isso, foi o final do ano passado, isso. Bem no final do ano passado, foi em dezembro. Aí ele começou a levantar o pé e sair. Aí eu precisei voltar pra dentro do quarto. Aí não só pra voltar dentro do quarto, eu precisei colocar a mão nele, porque como é que eu ia saber que ele tava
deitado ou se ele tava em pé, porque eu tava dentro do quarto, naquele escuro. E aí a hora que eu saía, ele acordava, achava ruim. Final do ano, Natal, aquela loucura, meu Deus, eu fiquei assim irritadíssima. Eu falei, gente, não é possível essa criatura que já sabe dormir, de repente me dando todo esse trabalho. Aí eu fiquei dentro do quarto e colocava a mão, ele dormia e eu saía. O que começou a acontecer? Ele começou a acordar à noite e pedir mão. Eu falei, não é possível que eu tô vivendo isso dentro da minha casa. O ano passado, isso em dezembro, eu contei isso aqui, quem já é minha seguidora antiga sabe. De uma criança que já tinha autonomia, do momento que eu não queria passar ele pro berço, porque eu não acho que é a hora, mas que, né? Aí, beleza, aí ele foi pro berço. Pra cama. Aí, passou, virou o ano, eu falei, agora nós vamos ajustar. Aí, o que eu comecei a fazer? Gente, eu botava o Pedro nessa fase um pouquinho antes e saía, ia pra sala, fazer minhas coisas. Eu tive que voltar pra dentro do quarto. Aí, eu colocava ele, instalei a babá eletrônica assim no corredor, porque eu saía do quarto e ficava olhando pela babá eletrônica. Quando ele levantava, eu entrava dentro do quarto e baixava ele. Aí, eu saía de novo. Aí eu comecei a fazer isso de novo. Eu levava tipo 1 hora, porque ele ficava tentando sair da cama. Aí depois eu comecei a não entrar mais, mas a verbalizar. Quando eu via que ele levantava, eu falava, Pedro, é hora de deitar? Deita. Agora não é hora de sair da cama. Eu levei 1 mês pra ajustar algo que já estava completamente ajustado, só porque eu troquei, que eu passei ele pra cama. E ele se bagunçou. E, claro, acho que foi tudo junto com o final do ano. Então, por que eu contei tudo isso aqui pra vocês? Pra que vocês entendam que é importante ter conhecimento, mas que não é mágico, que vocês vão ter que colocar em prática e ir ajustando. E não é assim, é pelo seu filho, porque olha só, claro, a gente cansada, essa ideia de que mãe é cansada, essa ideia de que aguenta firme, cara, eu tenho vontade de voar no pescoço de quem faz isso. Porque eu penso que assim, claro, é difícil até uns 6 meses, 7, 8, você acordar, é difícil, mas é esperado que você acorde pra amamentar. Aí eu falo, é esperado. Vamos forte que é esperado. Agora, a partir daí, dá pra dormir a noite inteira. E dá pro teu filho também ter essa autonomia e dormir a noite inteira. Por que eu quero que meu filho aprenda a se alimentar com BLW, que ele maneje as comidas, que ele sinta a textura, e pro sono ele é completamente dependente? Por que eu quero ensinar meu filho a, sei lá, fazer alguma coisa na cozinha junto comigo e pro sono ele é completamente dependente? Mas não faz sentido. Por que eu quero ensinar que meu filho tem autonomia pra pôr e tirar o shortinho, mas pro sono ele é completamente dependente? Ele é uma criança que vive a privação de sono. Não faz sentido. Entende? A gente tem que ir sendo cada vez fazendo menos pelos nossos filhos, permitindo que os nossos filhos façam o que eles já são capazes em tudo. Inclusive no sono. Inclusive no sono, gente. Inclusive no sono. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Tá? Então, não saiam desse lugar da mãe cansada. Saiam desse lugar de que é normal. Saiam desse lugar. Saiam, tá? Bom, essa foi a live de hoje. Quem tá aqui não tá no grupo do WhatsApp, vou deixar um convite pra que vocês entrem. O grupo é gratuito. Se vocês precisarem de ajuda, eu tô com 2 horários ainda, agora pra janeiro. Vocês me chamem, que a gente agenda, a gente organiza. O acompanhamento é pegar na mão da família, tá? Eu faço uma videochamada, tem questionário pra ser respondido. A gente conversa dia após dia no WhatsApp, tá? Vocês fazem filme de como é que estão colocando o bebê pra dormir e me mandam. Eu acho que é ensinar pra vocês, pra que depois vocês possam ir, tá? Um beijo grande. Prometo que eu vou tentar fazer uma live semana que vem. A gente podia falar sobre a construção da rotina semana que vem, né? Fazer uma live mais específica, tá bom?